Bom, então vamos começar comentando, né, acerca do que a disciplina que a gente está desenvolvendo esse ano com vocês procura trabalhar. Então vai trabalhar um pouquinho das ciências sociais, então vai trabalhar um pouquinho de sociologia, um pouquinho de antropologia, e dentro das ciências sociais também tem a ciência política, só que aí tem uma outra professora que vai desenvolver isso, tá? Então a gente vai trabalhar com aqueles autores clássicos que eu já apresentei para vocês, já tive essa oportunidade, né? E a gente vai começar com um cara extremamente importante que é o Hegel, tá legal? E aí depois vem o Karl Marx, que tem uma resposta a Hegel, e aí seguindo o livrinho que a gente vai adotar, aí eu vou comentar um pouco sobre Auguste Comte, aí depois eu volto para o Marx, e aí a gente faz Durkheim e Max Weber, certo? E ao longo, né, dessas abordagens eu vou discutir alguns aspectos também ligados ao mundo da antropologia. Então falar de civilização, falar de cultura, a gente já comentou isso, falar da questão da identidade. No último exercício eu já passei, né, elementos ligados à linguagem, né, linguagem como remédio, linguagem como veneno, linguagem como maquiagem, tá? Então agora, para dar início, eu vou falar do Hegel, aquela divisão, né, que o Hegel faz da história, que é extremamente importante para a gente, né, que está nesse livrinho aqui, ó, né, tomara que vocês tenham visto aí corretamente. Então qual que é a divisão que ele faz? Ele faz uma divisão que é assim, ó, mundo oriental, depois vem o mundo grego, depois vem o mundo romano, e aí depois vem o mundo dele, o mundo germânico, como se fosse, sabe, uma evolução construtiva, sempre melhorando, desde um passado, numa condição, digamos assim, pior, até o futuro, que é o presente dele, né, uma condição melhor. Ele acha que a época dele é a verdadeira época, digamos assim, moderna, certo? A melhor época, a época de vanguarda. O Hegel pensa assim, por quê? Porque ele tem uma visão transcendental da história. O que significa ter uma visão transcendental da história? Significa que ele procura olhar o desenvolvimento histórico acima e por cima dos demais. É como se ele pudesse fazer uso da sua capacidade intelectual, da sua razão, para poder olhar toda a história. E como é que ele faz isso? Ele olha, né, utilizando um método, a gente utiliza um método, para ele, esse método é a própria história, que é a dialética, certo? Mas essa dialética para ele opera no plano do espírito, no plano das ideias. Espírito para ele, que eu já cheguei a comentar com vocês, significa o aparato intelectual, o desenvolvimento do homem e da sua razão. É preciso lembrar que para Hegel o homem abandona um tipo de minoridade, correto? E ganha maioridade quando ele passa a mediar sua relação com a natureza fazendo uso da razão. Tá? Então a gente não pode esquecer isso. O Hegel é importante para a gente começar a nossa trajetória na sociologia e na antropologia, tá? Porque na antropologia a gente vai trabalhar um pouco de civilização, cultura, identidade, e isso tem muito a ver, né? A ascensão da ideia de civilização e de cultura tem muito a ver com a ascensão dessa visão histórica de Hegel e as reações que ela acabou gerando, tá bom? Então a gente não pode esquecer isso, tá? Então, para o início, a gente começa com essa visão, tá bom?